Queridos amigos do Instituto Espírita de Educação, o meu abraço. Hoje nós vamos comentar o tema sobre tolerância. E para nós iniciarmos, nós vamos contar uma história do livro Jesus no Lar, descrita pelo espírito Neio Lúcio, cujo título é Necessidade de Entendimento. Então, eles estavam, um grupo, fazendo o evangelho no lar. E um dos companheiros estava muito entristecido, agoniado, porque ele havia convocado alguns de seus devedores para que eles pudessem quitar as suas contas e assim ele continuar no seu negócio, no seu trabalho. E essas pessoas, além de não pagarem, foram extremamente agressivas com ele. Então, naquela noite, ele estava muito chateado. E o dirigente da reunião, então, daquele evangelho, começou a contar a seguinte história: que um grande explicador de textos do Antigo Testamento, ele possuía diversas singularidades com respeito à bondade, à tolerância, à paciência. E aí ele recebeu na sua escola um dos aprendizes também com reclamações quanto à maneira como ele estava sendo atendido nas praças, nas ruas de Jerusalém, à época, até antes da vinda do Cristo, quando saía para pedir colaborações para o templo. Aí então o mestre no dia seguinte falou: nós vamos sair juntos, eu e você, para pedir essas colaborações para o templo. E eles saíram, andaram, até que viram um senhor e eles pediram a colaboração, no que foi respondido com zombaria, com aspereza, com grosseria. Os dois resolveram seguir aquela criatura para ver onde é que ela ia. E pouco tempo depois, eles viram que ela caíra na rua, se contorcendo de dor por cólicas muito fortes, mortais, que ela estava sendo acometida. Continuaram adiante e, encontrando um senhor numa esquina, pediram essa colaboração. E esse cavalheiro também endereçou-lhes somente um olhar rancoroso e duro e seguiu seu caminho. Os dois, novamente, seguiram aquele senhor. E quando viram ele entrar em uma determinada casa, onde havia um grupo de pessoas que estavam chorando, lamentando a morte de uma criança. Essa criança era filha deste senhor. Então ele estava profundamente abalado com aquela situação. Aí eles continuaram e novamente foram motivos de palavrões, ofensas, grosseria. E aí a pessoa que fez isso se retirou e eles seguiram como estavam fazendo até agora. E verificaram que essa pessoa não passava de um louco solto na rua, um demente. Por fim, encontraram uma quarta pessoa a quem solicitar essa colaboração para o centro. E a pessoa também foi grosseira, emitindo palavras que os ofendiam. E eles, seguindo essa pessoa, verificaram que ela era um negociante falido,
que de dono, senhor de escravos, ele passara agora a ser o próprio escravo, em razão de débitos muito grandes que ele havia adquirido e não conseguia passar. Aí o mestre disse para ele: guarda a lição, aceita a necessidade do entendimento, que é um sagrado imperativo da vida. Nunca te queixes ou se deixe abater por aqueles que estão envolvidos em expressões de revolta. Veja você, nesse pouco tempo que nós andamos, nós encontramos uma pessoa doente, nós encontramos um pai que havia perdido sua filha, nós encontramos um louco e nós encontramos uma pessoa que estava vivendo seus momentos de angústia, de falência de todos os bens que ela havia adquirido. Então, na maioria dos casos, quando as pessoas se dirigem a nós, num tom de mau humor, agressividade, indiferença, é porque ela deve estar passando por algum problema que nós desconhecemos. Então, o melhor é não guardar essa inquietação conosco. É olhar aquela criatura como aquele irmão necessitado e que, portanto, está precisando de auxílio. Por quê? A tranquilidade, a tolerância, a paz, segundo Emmanuel, no livro Consolador, é um exercício que nós temos que fazer para construirmos o hábito de não nos deixarmos envolver pelo clima de problema que o outro está vivenciando. É nos colocarmos na posição de, se eu não posso ajudar, que pelo menos eu consiga emitir um pensamento de tranquilidade em relação a essa ou essas pessoas. Se eu não posso ajudar, que eu me afaste neste momento para que ela tenha tempo de refletir sobre as atitudes que ela está tomando. Então, esse professor dessa escola encerrou essa lição para esse discípulo dizendo: o touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Por isso que ele tem que se defender com os chifres. Reclamamos comumente, naquela época era muito comum, ovelhas, caminhando pelas cidades, contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, Emmanuel também no livro Escrínio de Luz, na lição Entender e Tolerar, ele diz que a própria natureza é uma lição aberta à tolerância. Então ele começa a falar que ninguém reclama de flores da planta nascente. A gente tem que esperar o tempo necessário para que essa flor desabroche e depois ela redundar num fruto saboroso. Ele falou, a água, que é um importante componente de uma construção, ela não dispensa a pedra que vai dar a estrutura firme dessa construção. Um espelho comum, como nós temos em casa, reflete uma luz, mas só a lâmpada é que tem a luz que fixa e espalha pelo ambiente.
Então ele diz que a tolerância da providência divina está em todo momento, que os rios, para chegarem ao mar, eles percorrem diversos caminhos tortuosos, vencendo obstáculos, contornando obstáculos, recebendo novos afluentes, até que chega um momento em que ele vai desaguar toda aquela sua água no mar. Então, nós temos que ter aquela tolerância e aquela paciência. Jesus, ele foi o mestre da tolerância. Ele é o nosso modelo. Por isso, quando após a morte do corpo físico, ele voltou a se apresentar em espírito aos seus discípulos, ele não foi cobrar de Pedro o porquê ele havia negado-o 3 vezes. Ele não foi cobrar dos outros discípulos por que eles haviam fugido. Ele voltou e começou a dizer o que é que eles tinham que fazer para divulgar a Boa Nova, para divulgar o seu Evangelho. Ele foi ao encontro daquelas almas aflitas, mas em condições de trabalhar, estimulá-los a fazer o trabalho que era necessário para que o seu Evangelho pudesse ser difundido em todos os tempos. Então, essa lição, esses comentários mostram o tanto que nós devemos nos esforçar, minuto a minuto, dia a dia, hora a hora, para criarmos o hábito de exercer a tolerância, a paciência e o respeito para com o nosso semelhante. Mas como nós estamos ainda num processo evolutivo, no qual o planeta Terra ainda é um plano de provas e expiações, e que, portanto, os espíritos aqui reencarnados são espíritos com muitos débitos a serem quitados, nós devemos ter também aquele bom senso de ver que tem determinadas situações que, se nós formos extremamente tolerantes com uma pessoa que não está bem, que está provocando discórdias, que está promovendo desordens, nós temos que pôr um limite. Aí está o papel dos pais na educação dos filhos, mas impor esses limites de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, de uma forma amorosa. Jesus atendia a todos, e os fariseus que sempre o procuravam, provocando-lhe com questões para ver se ele se contradizia em relação às leis da Torá, em relação às ordens dos romanos, Jesus respondia, mas se retirava, não dando margens a polêmicas. Então, nós devemos, como espíritas, conhecedores que estamos aqui de passagem, conhecedores de que somos espíritos num processo evolutivo, vindo mais uma vez ao corpo físico para termos a oportunidade de resgatarmos débitos adquiridos ou refazermos comportamentos equivocados, que essa não é nem a primeira e nem a última oportunidade. Então nós temos que exercer essa tolerância com discernimento, orientando aqueles que estão se desviando, não polemizando com aqueles que querem promover a discórdia,
orientando-os o que é importante ser orientado e deixando-os meditarem um pouco nos ensinamentos, no comportamento que ele observa. Então, a tolerância e a paciência são virtudes que nós temos que cultivar diariamente, construindo um hábito para que nós possamos exercê-lo no cotidiano, mas, como falamos, tendo aquela tranquilidade de saber até onde nós podemos tolerar sem desvirtuar para discordâncias indébitas, para discussões estéreis, para comportamentos que não condizem com a moral de Jesus, no papel de orientador dos filhos, dos que se aproximam de nós. Então nós temos que ter esse equilíbrio a fim de que a tolerância possa imperar em nossos dias a dias. Então, a tolerância não é um conceito de superfície, ela é um reflexo da compreensão que nasce límpida na fonte da nossa alma, plasmando a esperança, a paciência, o perdão com o esquecimento do mal. É esse caminho que todos nós devemos almejar e lutar para que consigamos. Quero deixar meu abraço mais uma vez e votos de muita paz, de muita tranquilidade, de muito discernimento a todos nós nesta caminhada. Até uma próxima oportunidade.